Olá! No nosso vídeo anterior, eu comentei sobre o nosso livro O Segredo das Grandes Decisões, onde eu procurei colocar uma sucessão de etapas que nos leva a tomar aquelas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Naquele vídeo eu falei sobre 4 principais experiências que nós temos na nossa consciência, que são as emoções, os desejos, as crenças e os valores. Através desses 4 níveis de funcionamento da mente, nós articulamos uma das 4 decisões possíveis. Então, normalmente, as emoções podem nos levar a uma decisão impulsiva. Os nossos desejos podem nos levar a uma decisão egocêntrica. As nossas crenças podem dar fundamentação para uma decisão reflexiva e os nossos valores podem nos levar a uma decisão idealista. Agora eu gostaria de comentar como que essas 4 decisões possíveis aparecem naqueles problemas humanos que nós encontramos no nosso dia a dia. Nesse livro nós colocamos 10 áreas que potencialmente preocupam as pessoas e percebemos esses 10 itens ou 10 áreas na nossa experiência de consultório. Então eu queria comentar 2 desses grandes problemas da vida como uma ilustração de como que essas diferentes decisões podem se manifestar. Se nós pegamos a questão do amor, que talvez seja o tema mais importante da nossa vida subjetiva, então olha o que pode acontecer. O impulso pode nos levar a querer alguém, querer uma aproximação com alguém, ter um interesse muito forte por uma pessoa. Então, isso muitas vezes nos leva a um comportamento impulsivo. Agora, se desse impulso original começar a surgir um esboço de relacionamento, é aquilo que nós podemos chamar de uma paixão. Quando nós gostamos muito de uma determinada pessoa, pensamos nessa pessoa o tempo todo, ficamos imaginando como que vai ser bom encontrar essa pessoa. E aí o que vai acontecer? A paixão, ela sempre tem um desenho egocêntrico, porque nós olhamos aquela pessoa e vemos não o que ela é, mas o que ela nos parece pelo olhar do nosso desejo. Por isso, é uma questão de tempo que a paixão ela ceda para uma relação mais madura, porque nós vamos ver que aquela pessoa que nós imaginávamos que aquela pessoa fosse, ela é diferente, porque ela será ela mesma e não necessariamente aquilo que nós desejaríamos que ela fosse. É nesse ponto que pode ser necessário a decisão reflexiva, que é aquela que nós temos algumas crenças sobre o que nós queremos, nós vamos ver prós e contras, nós vamos avaliar se aquela pessoa é a companheira que nós queríamos, se aquela pessoa vai estar junto com os nossos propósitos de vida. Então, essa fase reflexiva, normalmente, ela não tem aquela posição definida que é dada pela paixão. A paixão traz uma certeza, mas é uma certeza subjetiva e certamente temporária. Então, o que vai acontecer? Não, gente. O Cronos é o especialista em fuga. Cronos. Vem aqui. Todo mundo. Vem aqui. Vai, Cronos. Você vai ter que me ajudar. Vem aqui. Quando nós chegamos naquele ponto de estabelecermos uma relação, o que vai acontecer? Nós vamos avaliar essa relação não exatamente com os nossos desejos, mas com as nossas crenças que nós temos sobre uma relação. Então, por exemplo, se nós achamos que uma relação não deve ter discussão,
então nós vamos ficar desconfortáveis com algumas discussões de relação que vão acontecer, né? Mas, de qualquer forma, uma decisão reflexiva, ela acontece quando nós avaliamos uma relação de acordo com as nossas crenças e algumas vezes vamos ter que ajustar as nossas crenças em relação ao relacionamento que nós constituímos. Agora, o estágio seguinte é aquele que muitas vezes fecha uma questão. É o que nós chamamos de uma decisão idealista. Então, você imagina, por exemplo, que para você o companheirismo seja um ideal da sua relação, porque você tem o valor do companheirismo como importante para o relacionamento. Então, se você conseguiu esse companheirismo no seu relacionamento, então você vai sustentar esse relacionamento, apesar de não ter exatamente uma concordância com tudo que acontece com ele, e mesmo que você tenha que sacrificar alguns desejos pessoais. Então, o que nós temos? Os ideais, eles estão assentados em valores, que é o que fecha uma definição, uma decisão. No nosso caso aqui, o amor. Outra área em que nós vamos passar muitas vezes por esses 4 níveis de decisão seria a questão do trabalho. Então você imagina que, bem jovem na vida, você já teve aquele impulso de procurar um trabalho, de ter sua renda pessoal para não ficar dependendo de seus pais. Isso levou você a um impulso de procurar alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, a partir de algum ponto, você conseguiu algum trabalho. Certamente você avaliou esse trabalho em função de você ter o ganho satisfatório, de você ter colegas legais, de ter um ambiente de trabalho bom. Isso são critérios egocêntricos que mostram aquilo que você queria de um trabalho. E você toma uma decisão egocêntrica em permanecer em um trabalho se ele satisfaz os seus desejos em relação a ele. Podemos falar também de uma decisão que seria a decisão reflexiva que vem logo depois, quando você está instalado em um trabalho, já por algum tempo, alguns anos, e avalia os prós e contras do trabalho que você tem. Aí você vai pesar o ganho que você tem em relação a ele, o esforço que você tem que fazer em relação a ele, a qualidade da chefia dos relacionamentos que você tenha. Então você vai refletir sobre o quanto esse trabalho ele é interessante para você ou não, mas usando critérios que são objetivos. E finalmente, quando nós avaliamos uma carreira, que é a sucessão do trabalho ao longo do tempo, essa carreira necessariamente ela deve ser guiada por um ideal pessoal. E é nesse sentido que nós vemos pessoas profundamente identificadas com o trabalho que exerceram em 2 ou 3 décadas, porque eles representam valores importantes para a pessoa, seja o valor da contribuição social, seja o valor da expressão de um grande talento pessoal que a pessoa tenha, seja porque essa carreira ela permitiu uma expressão social plena do jeito que a pessoa queria. Então, por aí nós vamos ver que cada decisão tem o seu momento de aparecer. E à medida que nós vamos avançando dentro de um campo, nós vamos ver essas decisões se sucedendo. Algumas vezes nós vamos precisar voltar a uma dessas decisões anteriores. Por exemplo, se você está em um relacionamento amoroso que você começa a perceber que faz mal para você, faz mal o seu direito de ser feliz e de se sentir satisfeito em um relacionamento, pode ser que você tenha que voltar a uma decisão egocêntrica para romper com um relacionamento que seja ruim e procurar um novo relacionamento que seja mais adequado aos seus desejos. Isso pode acontecer também em relação ao trabalho, né? Você pode estar em um trabalho muito interessante porque ele te dá uma boa condição
financeira, mas você pode perceber que ele está sacrificando um ideal de lazer ou um ideal de proximidade com a família que ficou negligenciado em um trabalho que paga muito bem, mas que vai exigir muitas horas de esforço ou muitas viagens que você não gostaria de ter. Então, nós vamos ver que esse processo ele é flexível, ele é móvel, né? E esses 4 tipos de decisões vão nos orientando a como nos posicionar em relação ao amor, ao trabalho e aos outros 8 assuntos que discutimos nesse livro. O importante é que você tenha elementos para raciocinar e fazer as escolhas que sejam mais importantes para o seu desenvolvimento pessoal.